amigos e amigas, internautas do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos para mais um programa Refletindo com Emmanuel. Nesse momento, estamos tratando da obra Caminho, Verdade e Vida, que faz parte da série Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nós estamos na lição 31. E o título dessa lição é Coisas Mínimas. Diz o texto evangélico: pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus, em Lucas, capítulo 12, versículo 26. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não forem devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam. As pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Que bela reflexão o Espírito Emmanuel nos propõe. Porque quando ele fala das coisas mínimas, ele está nos alertando para que nós não nos percamos na busca de grandes obras, de grandes missões, e sim concentrar-se naquela que é a principal tarefa nossa enquanto na Terra, a nossa melhoria moral. Seja lá por que caminho, pelos caminhos profissionais, pelos caminhos familiares, seja tendo destaque ou não tendo destaque. O perigoso é quando nós começamos a torcer o caminho para ter destaque. Talvez ter mais dinheiro, talvez ter mais diplomas, ter mais títulos, não saber o momento de aquietar, sossegar. Há uma fala antiga que as nossas avós usavam e que serve muito para nós explanarmos acerca disso. Em determinado momento, quando nós estávamos agitados, as nossas vozes diziam assim: tome tento, menino. Ou seja, tome tento, fique calmo, reflita, pague um pouco, para que você possa refletir exatamente quais são os objetivos da vida. Como nós temos várias encarnações, estamos vindo de várias e indo para outras tantas, dentro do contexto da reencarnação e da mortalidade da alma, eu preciso considerar que eu não precisarei fazer nada que marque a minha personalidade nessa encarnação. Que eu tenha um destaque personalista, que eu busque ser o melhor ou a melhor, que eu busque ser aquele que vai deixar pela história toda marcado o meu nome ou coisa parecida. Ou ficar muito rico, guardar muito dinheiro, juntar muita coisa, cuidando de grandes coisas.
Então, eu preciso tomar cuidado com esse tipo de interpretação, para que eu não me perca pelos caminhos da vida. Nós não estamos falando aqui de se abrir mão do crescimento profissional, de se abrir mão de se construir patrimônios, né, riquezas que geram emprego, que geram ajuda a famílias. Não é nada disso. As grandes riquezas, as grandes fortunas, inclusive no próprio livro dos Espíritos, isso é discutido, no Evangelho segundo o Espiritismo, são concedidas por Deus para que gerem grandes benefícios. E há muita gente boa fazendo isso na Terra. Há muitos empresários justos, dignos, embora não sejam espíritas ou até mesmo não sejam cristãos, mas estão cumprindo com a sua missão, gerando empregos que alimentam e mantêm a dignidade de milhares de pessoas. Então não é disso que se fala Emmanuel. Emmanuel diz que na nossa vida nós busquemos fazer bem feito as coisas pequenas, que nós tenhamos honra de fazer as coisas bem feitas, com uma certa humildade, uma certa discrição, cumprir com as tarefas que nos são reservadas, tarefas caseiras, o cuidado com os filhos, o cuidado com a agressão dos filhos, o cuidado com os trabalhos pequenos no nosso emprego, ou seja, todas aquelas tarefas mínimas que nós precisamos ter para ser o suporte da nossa jornada. Percebamos que no texto, Emmanuel diz assim, destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados, né? Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Então, às vezes, nós buscamos ser destaque, nós lutamos, às vezes nós cometemos equívocos para isso, atropelamos a vida familiar e nos esquecemos que nós estamos, às vezes, com as coisas nas mãos. Quantas pessoas que estão abandonando a família, abandonando os filhos, às vezes numa aventura amorosa, numa aventura qualquer que seja, em nome de ser grandioso, ter destaque. Quantas pessoas nós vemos depois infelizes porque abandonaram raízes sólidas no trabalho do dia a dia. Quantas vezes nós vemos pessoas praguejando quando a vida rotineira, tornando-se pessoas insatisfeitas, que não aceitam aquilo que a vida lhe está reservando ou que está lhe dando. São pessoas difíceis de se conviver, querem mudar de lugar, querem mudar de casa, vivem mudando até mesmo de marido, de mulher, trocando de um lado, do outro, nunca estão satisfeitas. Estão sempre incomodadas com a rotina, porque não entenderam o valor das coisas mínimas, das coisas sólidas, daquilo que contribui para a nossa melhoria moral. Então a pergunta a fazer, o que eu preciso para modificar-me interiormente? Muitas vezes nós vemos espíritas que dizem assim para mim, olha, a gente precisa fazer tal coisa porque tal religião está fazendo, isso vai atrair mais gente. Quem disse que nós precisamos fazer isso? Nós precisamos de fazer bem feitas as nossas atividades na casa espírita. Nós precisamos fazer bem feito as coisas mínimas que a religião nos convida a fazer. Uma boa palestra, um bom estudo, fazer o estudo do Evangelho no lar, divulgar adequadamente a doutrina. E aqueles que quiserem beber na fonte, virão beber na fonte. Nós precisamos de qualidade e não de quantidade. Então vejam quantos campos da vida humana, da nossa vida, esse ensinamento de Emmanuel não se torna tão importante. Olha o que ele diz depois, convém desse modo atender às coisas mínimas, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. Na medida em que eu vou construindo, fazendo bem feito, aquelas coisas mínimas que eu dou atenção, que eu valorizo na rotina, né? Me vem sempre muito à mente trabalhar com afinco na minha atividade profissional, fazer bem feito aquilo, quando eu estou na minha residência, no meu lar, né? O marido, a mulher, o casal, fazer bem feito aquilo que precisa fazer, seja dividindo as tarefas, arrumar bem a cama, cuidar da limpeza da casa, do asseio, da manutenção do carro, tudo aquilo que se torna rotina, fazer bem feito,
o estudo com os filhos. Então são todas recomendações porque nós vamos tendo real proveito à vida. Nós vamos enxergando ângulos da vida que nos traz muita paz, muita tranquilidade, né? Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, são parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Conhecemos pessoas que passaram a vida trabalhando humildemente na casa espírita. Eu conheci muita gente. E ultimamente eu tenho olhado para trás e visto a vida de algumas pessoas com as quais eu convivi, absolutamente desconhecidas. Pessoas que talvez só eu mesmo lembre, nem a minha família talvez lembre. Mas que eu olho para trás e vejo a obra que essas pessoas nos legaram. Casas espíritas sólidas, postos de socorro da espiritualidade sólidos, num trabalho anônimo e contínuo, pequenino. Abrir o centro, fazer um prédio simples, depois de implantar o centro, fazer ali a reuniãozinha de exposição e passe, com uma rotina. Toda semana estavam aquelas pessoas lá fazendo trabalho. Casas espíritas que eu fiz palestra ao longo da minha vida e que eu olho para trás hoje, elas estão lá até hoje, 40, 50, 60, 70 anos essas casas estão lá. Eram os velhos que tocavam, agora são os filhos, já são os netos, e as casas estão lá atendendo espíritos encarnados e espíritos desencarnados, numa obra fantástica. Quando nós olhamos a obra divina de uma forma mais ampla, quando nós subimos um morro, né, no morro virtual, no morro mental, e olhamos o tamanho da obra cristã, ou da obra de Deus na Terra, nós passamos a compreender a importância dessas pequenas balizas, que são essas casas espíritas, ou as inumeráveis obras do bem esparramadas pelo mundo que nós nem conhecemos, mas estão lá sólidas, dia a dia, com dificuldades, com lutas, mas atendendo desvalidos, atendendo pessoas que precisam de apoio, atendendo a sociedade, sendo as mãos e os olhos, o coração e a mente de Jesus enquanto nós estamos na vida terrestre. Então, nos dediquemos a fazer as coisas pequeninas e fazê-las bem feitas. Honremos, glorifiquemos a Deus, agradeçamos a Ele o poder nós fazermos coisas pequenas, sejam quais forem elas. Se eu tenho uma atividade profissional humilde, que bom, que valor que eu dou a ela. Não vou tentando inverter as coisas, vou tentar crescer profissionalmente, vou me esforçar para fazer um curso melhor, uma qualificação melhor, para que eu obtenha um salário melhor. Não é disso que nós estamos falando, não é deixar de fazer isso. Mas quando eu estou numa profissão humilde, numa coisa pequena, valorizá-la, dignificar o seu salário e agradecer a Deus por tudo o que nós temos. Todas as coisas pequeninas são importantes. A nação judia nos lega um conhecimento muito importante, que eu vou encerrar minha fala comentando esta lição judia, que está muito bem destacada na obra Paulo Estevam, ditada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Diz lá que Saulo de Tarso, convertido em Paulo de Tarso, perdeu tudo. E ao perder tudo, até mesmo o nome, ele guarda algo que seu pai lhe deu e que os judeus fazem até os dias de hoje. Os judeus, devido às constantes diásporas que fazem parte da sua história, nos legaram um ensinamento muito importante. Todos os meninos e as meninas têm uma profissão: artesanato, relojeiro, sapateiro, alfaiate, costureira, confeiteira. Todos são obrigados a ter algo, alguma habilidade que lhes dê condições de sobreviver nas horas amargas. Pequeninas coisas que lhes dão um sustento e trouxeram a grande nação judia até os dias de hoje. Reflitamos, valorizemos as coisas simples, as coisas humildes, as coisas pequenas, para que nós possamos nelas encontrar a paz que tanto buscamos. Ajugue-se em coisas
grandes e de destaque. Que a paz de Jesus esteja conosco sempre. Muito sucesso, muita luz, muitas bênçãos para todos nós.